Muito bem, boa tarde a todos. 13 horas e 47 minutos, dia 22/6/2024. Sejam bem-vindos aí à nossa aula 3 e, consequentemente, a aula 4 de Materiais de Construção Civil 1. Eu fui buscar lá na última aula, aonde a gente tinha parado, para fazer um planejamento para essa aula e da onde eu tinha que partir, né? Quanto tempo eu tinha para resenhar, para discutir algumas coisas com vocês. E, não sei se vocês se lembram, devem se lembrar, nós só vimos um vídeo de prática. Eu fiquei, na última aula, eu devo ter tomado aí, né? Quando eu falo a gente ter ao vivo aqui, nós ficamos mais de 1 hora discutindo entre um pedaço do vídeo e outro. Isso faz com que reduza nosso tempo útil aqui. Eu vou me restringir a passar as práticas para vocês e, e responder às dúvidas de vocês, as que vocês tiverem, claro, para a gente atingir nosso objetivo aqui, que seria a ida ao laboratório e o esclarecimento a respeito das práticas que o professor lhes deve, tá certo? Eu preciso fazer um teste aqui. Vocês estão me ouvindo legal, né? Tá tudo certo, né? E eu preciso fazer um teste com relação a um vídeo aqui, porque nós não vamos conseguir passar todas as práticas, tá? Vai ficar uma prática, a menorzinha, de 20 e poucos minutos, que é a prática referente aos materiais pulverolentos, mas eu queria testar se ela está disponível para vocês no AVA de vocês. Alguém pode colocar para mim, por favor, o RA aqui no chat? Eu vou verificar como é que está na página de vocês. Ninguém? Agora sim. Vamos lá. Só um minuto que estou entrando na página de vocês. Engraçado. Deixa eu atualizar outra coisa aqui, tentar outro caminho. Pessoal, eu não consigo mais, sem que vocês me chamem pelo Tira Dúvidas, entrar na página de vocês. Tiraram essa ferramenta. Mas aí eu pergunto ao Alexandre, a Rosilene, Fernando, ao Bentinho, a todos que puderem dar uma olhada, se vocês têm aí condição de assistirem sozinhos, de maneira autônoma, à prática de materiais pulverolentos. Por favor, Rosilene, transmita sua tela, por favor. Você tem condição de assistir? Você já tem certeza? Então, perfeitamente, não precisa nem transmitir sua tela, se você já me responde, me confirma que tem condições. Então, a prática será isso. Ok. Rosilene vai confirmar. Então, enquanto isso, Rosilene, eu vou só passando alguns detalhes burocráticos aqui, você não vai perder nada enquanto você faz esse grande favor para nós. Pessoal,
Deixa eu abrir a lista aqui. Tal qual da última vez, a chamada será feita através do link que o Google Meet gera para mim quando eu paro de gravar. Então, no final das gravações, 9 minutos, ele tem 22 minutos, tá, Rosilene? Aí me preocupou com 9 minutos. Talvez seja importante você dividir sua tela, sim, por favor. Pessoal, lembrem-se que o relatório sai com o nome e o e-mail que vocês estão utilizando aqui. Então, se alguém estiver entrando com um e-mail de outra pessoa, com um nome de usuário de outra pessoa, eu não vou conseguir localizar no momento da chamada, tá? Isso é importante que seja dito. Opa, a Rosilene está dividindo a tela conosco. Sem problema, Larissa. Seja bem-vinda. Ah, o vídeo que está aí está errado. Vai passando, por favor. Pode passar mais um pouco, por favor. Pode pulando. Deixa eu ver onde ele vai chegar. Ele só passou os parâmetros para vocês. Eu vou dar um jeito de disponibilizar esse vídeo para vocês assistirem, ou então eu passo ele aqui. A gente extrapola um pouquinho o horário de aula e passa. Eu dispenso quem quiser sair, porque, né, tem aí o prazo da aula delimitado, e para os demais eu passo o vídeo. Muito obrigado, Rosilene, você salvou a lavoura. Muito bem, então, vocês perceberam, tempo não é algo que nós temos. Então, vamos, sem muitas delongas, vamos para o primeiro. Isso, Leonardo, obrigado também por apoiar aí, por verificar, mas para vocês é uniforme, o que está para um estará para outro. Mas vamos lá. Já vai rodar, só um segundo. Olá, colega tutor, mais uma vez, uma videoaulazinha de prática de materiais de construção civil 1, né? No caso seria a prática 5, dependendo da sequência. Qualquer dificuldade em assistir ou ouvir, me dá um grito aqui. Olá, colega tutor, mais uma vez, uma videoaulazinha de prática de materiais de construção civil 1, né? Gente, o áudio e o vídeo tá sincronizado para vocês? Para mim, ele está mexendo a boca, está falando antes para mexer a boca depois. Está sincronizado para vocês, gente? Eu vou passar aqui de novo, vocês me digam. Por isso que eu voltei aquela hora. Vou voltar mais uma vez. Olá, colega tutor, mais uma vez, uma videoaulazinha de prática de materiais de construção civil 1, né? No caso seria a prática 5, dependendo da sequência que você tomou aí, né? Que seria a determinação da umidade de agregados.
Você pode estar trabalhando com agregado miúdo ou graúdo. Eu não aconselho trabalhar com graúdo, prefiro trabalhar com miúdo, certo? Inclusive, essa prática, esse roteiro é voltada para agregado miúdo, certo? No caso, areia. Então vamos pensar o seguinte, por que fazer uma prática de umidade? Para que a necessidade? Se você pegar lá na obra, o pessoal está medindo, fazendo um traço lá de concreto ou de argamassa, ele está medindo por lata. Então, vai pegando latas e vai colocando, ou pás, né? Não sei que unidade que ele está utilizando para medir isso. Então, pensa o seguinte, se ele pegar uma areia muito úmida, ele vai estar pegando areia com água, né? E colocando na mistura. E de acordo com essa prática de umidade, e a hora que você for falar dos meninos também na próxima prática, que seria a prática de inchamento da areia, eu acho até interessante vocês, se quiserem, mudar a posição das práticas. Em vez de trabalhar com a prática de umidade, você pode trabalhar com a prática de inchamento antes, que fica até mais fácil você explicar para ele o que eu vou falar aqui agora. Quando você pega areia molhada, ela está inchada e vai colocando na mistura. Então, dependendo da quantidade de umidade que ela tiver, você pode estar colocando lá na mistura menos areia e mais água. Isso dá uma diferença muito grande no traço. Então, é importante o menino conhecer isso, o nosso aluno conhecer isso, para saber fazer uma correção de traço, que vai ser estudada em materiais de construção civil 2. Então, é muito importante falar sobre a umidade e o inchamento do agregado, principalmente do miúdo, que dá uma diferença muito grande. Então, pense, se quiser lá passar um referencial teórico para ele, fica à vontade, certo? De acordo com o roteiro aqui, diz o seguinte, que se você pegar uma partícula de areia, é bem parecido com a esponja, uma esponja daquela aqui, de cozinha, pega uma esponja dela sequinha, 0 km. Se você partir ela ao meio, nada de umidade. Aí você molha ela lá na torneira, né? A ponto dela saturar. O que seria a ponto dela saturar? Ela vai absorver a água a um ponto de ficar molhada por fora, né? Formando uma películazinha de umidade que praticamente a gente não consegue ver olho nu, né? Só que na areia, na partícula da areia, essa diferencinha entre a superfície da partícula de areia e da película de água, a hora que você colocar milhares de partículas de areia, vai dar uma diferença extrema no volume, que é o conceito do inchamento, né? Aí se você partir a esponja ao meio, você vai perceber que ela vai estar toda molhada, por fora e por dentro, toda úmida, né? Aí você resolve colocar ela no sol. Você resolve colocar essa partículazinha no sol. Durante 10, 15, 20 minutos, meia hora. Você vai perceber que ela está assim com uma característica que parece que ela está seca, né? Ela está dando a sensação que ela está totalmente seca. Aí você pega, né, uma faca ou uma tesoura e parte ela ao meio. Você vai perceber que lá no miolinho dela ainda vai ter um pouquinho de umidade. Então quer dizer que você tem que deixar ela mais tempo no sol, para que ela possa secar totalmente, né? Que seriam essas ilustrações aqui do nosso roteiro, né? Nós temos aqui, ó, uma partícula seca em estufa, totalmente sem ausência de água, né? De H2O. Seca o ar com o miolinho molhado, né? Saturado, ou seja, dá a impressão que ela está seca, mas só a superfície está seca, por dentro ela está toda úmida, certo? E saturado com água livre, que essa partículazinha aqui que dá essa impressão, né? Que aumenta o volume do nosso sólido. Percebam o seguinte, que para fazer essa prática, você pode usar um caminho bem simples. Você vai pegar uma amostra já úmida, né, com certeza.
a ponto dela ter saturado já, né? Ou seja, já tem a película. E você vai ter de separar ela totalmente seca da umidade, ou da água, né? Certo? Das gotas de água aí. Isso você pode fazer usando uma coisa básica, que é o calor. Então, você pode usar o calor para separar as duas. Aí você consegue calcular o teor de umidade, conhecendo a massa molhada e a massa seca depois. Você pode também fazer essa prática, em vez de usar o calor, você pode usar reações químicas para gerar pressão, misturar o H2O com alguma coisa, no caso do carbureto, né? Na prática de speed, e gerar o gás de carbureto, né? Se me recordo bem é o acetileno, não tenho certeza, tá? Quanto mais umidade, mais gás vai formar. Se eu pegar e fechar isso hermeticamente e colocar um manômetro, eu consigo diferenciar, de acordo com o manômetro, mais pressão ou menos pressão, quantidade de água que vai estar lá dentro, certo? Então é uma outra forma de determinar a umidade. Uma outra forma de determinar a umidade é pegar essas partículas aqui, várias delas, saturadas, colocar num recipiente e jogar mais água. Jogar mais água aqui, conhecendo a massa, igual eu fiz lá, nós fizemos a prática da determinação da massa específica da areia, usando o frasco Chapman, eu consegui determinar a massa específica. Se eu fizer o reverso, conhecendo a massa específica, eu consigo também determinar o quanto de água que já tinha aqui. Certo? Que é o que vai passar lá. Então, uma outra forma também de determinar a umidade do agregado. Então, hoje, nessa prática, nós tentaremos fazer de 4 formas diferentes a determinação da umidade. Que seriam elas? Usando calor, estufa, fogareira e frigideira, que é uma prática diferente, né? Ou usando reação química, que seria o speed, né? Com ampola de carbureto. E também usando já conhecimento que a gente tem, né? Da massa específica da areia, o frasco de Chapman. Então são 4 formas diferentes de fazer a mesma prática. Pode ser que lá no laboratório você não tenha tempo suficiente para fazer as 4. Principalmente a por estufa. Porque a estufa, se você ler o seu roteiro, você vai perceber que é o seguinte: você vai pegar uma amostra úmida, colocar dentro da estufa de 100 graus a 110 graus lá, e vai ter de 2 em 2 horas medir a massa dela. Até um ponto que não vai alterar mais a massa. Ou seja, até um ponto que não tem mais água para evaporar. Aí, nesse momento, você vai fazer os cálculos. Quando ela tiver, deu 200 gramas. No próximo deu 195. Aí na outra deu 190. Aí na outra deu 190 de novo. Opa, 190, 190 não mudou. Então quer dizer que não tem mais água para evaporar. Aí você pode fazer o cálculo em cima dos 190 gramas. Certo? Só que isso demora, dependendo da umidade que você jogar na tua areia lá, isso demora 2, 4, 6, 8 horas. Então, se você for fazer essa prática com seu aluno, eu aconselho a ser a primeira coisa que vocês vão fazer e deixa lá. Vai lá, começa a prática por ela, certo? Passa na frente de todas as outras práticas, deixa lá, e enquanto vocês vão fazendo o restante das práticas, vai lá de 2 em 2 horas e vê. Não, diminuiu.
Então deixa mais 2 horas. Ah, diminuiu, mais 2 horas. Ah, parou de diminuir, manteve. Então, agora é a hora de executar os cálculos. Então, se você for usar a estufa, use dessa forma. Ah, Fabrício, eu não posso usar só a frigideira, não? Pode. É a mesma mecânica. Você pode falar sobre a estufa e não fazer. Faz direto pela frigideira. São os mesmos cálculos. Massa molhada, massa úmida e pronto. Você já calcula lá quanto que tinha. Então, fica a seu critério, tá? Fazer a prática pela estufa ou não. Tanto que nos relatórios nós não iremos cobrar a estufa. Mas pelo menos a frigideira, se que você quiser fazer, tá? Por favor, a gente precisa de pelo menos da frigideira. Vamos agora para os materiais que a gente vai usar nas práticas. Bom, pessoal, vamos falar primeiramente sobre a prática da estufa, tá? Vou começá-la com vocês aqui, só que eu não vou chegar a terminar por causa do tempo, né? Porque a gente tem que colocar lá de 2 em 2 horas e fazer aquela coisa toda. Então vamos lá, seguinte. Para fazer a prática da estufa, você vai precisar de uma amostra, tá? De pelo menos 500 gramas de areia úmida. Você pode pegar na caixinha lá por dentro, ou você pode forçar uma situação onde você coloca uma quantidade de água aí para você umedecer ela, certo? Aí precisar da balança e vai precisar desse recipiente metálico. Por que um recipiente metálico? Você vai colocar calor. Então, se você colocar alguma coisa plástica, pode acontecer dela derreter lá ou deformar. Então, metálico. Vem aqui na tua balança, certo? Tara ela. Percebam que por baixo dela, nós colocamos um contrapeso, um acessóriozinho aqui de metal. Por quê? Porque essa balança ela é muito sensível. Se você colocar calor diretamente nela aqui, ela pode queimar algum componente. Então, se você colocar um componente como segurança, para não dar tempo da temperatura chegar na balança, certo? Você coloca por cima. Lembra que esse componente também não pode ser derreter nem pegar fogo, né? Então, você vai colocar por cima. Tara ela. Você vai colocar 500 gramas aqui de areia. Pode usar uma colher, uma pazinha, tá? Vou estar fazendo como eu estou fazendo aqui, ó. Passou. Aí você pode pegar aqui uma colher, uma espátulazinha e tirar o excesso. Bom, exatamente 500 gramas de areia úmida. Você vai pegar, vai levar lá para sua estufa, vai colocar lá, vai marcar 2 horas. Deu 2 horas? Pega, quente, obviamente, com alguma proteção, traz novamente aqui e pesa. Vai dar um valor menor. Beleza, não tem problema. Marca o valor, leva e deixa mais 2 horas lá. Traz aqui. Se não mudou o valor, quer dizer que já estabilizou. Já perdeu toda a água do sistema. Pode fazer o cálculo com o valor que está aqui no momento. Certo? Agora, se não estabilizou, se diminuiu novamente a massa, você leva para a estufa e deixa mais 2 horas. Traz para cá. Opa! Não mudou. Então, vamos fazer a conta com esse valor. Mas que conta que é essa, professor? Vamos lá. Bom, o cálculo da secagem em estufa é extremamente simples, tá? Então, secagem em estufa. Umidade em porcentagem, tá? É igual a massa úmida menos a massa seca, dividido pela massa seca, vezes 100. Como nós não realizamos a prática, vamos dar uma situação hipotética, tá? Então, aqui, ó. Umidade é igual. A massa úmida, a gente colocou lá, deu 500 gramas. Então, é 500. Menos a massa seca, vamos colocar aí 480 gramas. Certo? Digamos que a gente pesou ela várias vezes e 480 gramas ela estacionou, não diminuiu mais. Dividido pela massa seca, 480, vezes 100.
Bom, deu 4,16% de umidade. Então, ó, umidade igual a 4,16%. Pronto. Feito a prática, bem simples. Se você quiser fazer várias amostras de 500 gramas e colocar lá na estufa, você vai ter você vai ter mais de uma prática, né? Ou seja, mais de uma amostra. Então pode ser que sua prática dê uma diferencinha entre uma e outra aí você pode fazer uma média entre elas. Pode fazer com 3 amostras. Ah, eu sou obrigado a usar 500 gramas? Não, não precisa usar 500 gramas, pode usar menos, certo? Se quiser usar aquelas ampolinhas que a gente tem, né? Aquelas ampolinhas cabem 200 gramas. Pode estar utilizando 3 delas lá e pronto. E vai calculando, da mesma forma que a gente fez com aquela amostra de 500 gramas, tá? Então, a quantidade fica a seu critério. Porque aqui, ó, não tem valor nenhum especificado. Você pode mudar o que você quiser, tá? Então, bem simples a secagem em estufa. Vou deixar aqui esses cálculos, porque a gente também vai fazer a mesma coisa com a frigideira e o fogareiro, que é a mesma história, certo? Então a gente vai fazer agora com a frigideira. Frigideira a gente vai executar a prática porque ela é muito rápida. Coisa de 5, 10 minutos você já fez ela, tá? Então é interessante você fazer pelo menos uma dessas duas. Então vamos agora para a próxima prática. Bom, a segunda prática, mesma mecânica da estufa, inclusive o processo é o mesmo. Você vai pegar aí uma amostra de 500 gramas, tá? De uma areia úmida, não sei quanto que tem aqui, tá? Mesma coisa, 500 gramas. Bom, 500 gramas de areia úmida, vai colocar na frigideira, certo? Cuidado para não perder a areia. Se quiser usar um pincelzinho também para limpar, tá? Ó, 0, então quer dizer que não ficou nada. Vai pegar a sua frigideira e vai levar ao fogo até uma consistência. Então vamos agora para o nosso fogão. Bom, percebam que já tem mais ou menos 1 minuto que está aqui em fogo baixo, tá? Aliás, fogo alto. Ela entrou escura e agora ela está mudando a cor, ela está começando a clarear, certo? A gente não pode comparar pela cor. O que nós vamos fazer? Mesmo processo da estufa. Vamos lá, esperar ela ficar bem sequinha, pelo menos visivelmente, tá? Vamos levar ela lá, medir a massa dela, trazer ela para cá de novo, certo? Jogar mais um pouquinho de calor, medir a massa mais uma vez. Se não alterar, quer dizer que a água já foi toda embora, já evaporou. A gente pode fazer o cálculo em cima desse valor. Em fogo alto aí, é coisa de no máximo 3, 4 minutos ela está sequinha. Tá? E tome bastante cuidado. Querendo ou não, se você pegar um termômetro aqui e colocar aqui, já está dando 200, 300 graus fácil. Tá? Quanto menor a quantidade de você utilizar, mais rápido ela perde a umidade. Então, às vezes, se você quiser usar 300 gramas em vez de meio quilo, tá? Fica a seu critério. Bom, aparentemente, certo? Após uns 3 minutos, tá? Ela está bem sequinha. Agora é a hora mais perigosa, que ela está bastante quente, né? Então, agora é a hora de ter bastante cuidado no manuseio. Desliga o fogo, né? Fecha o gás. Bom, se você quiser deixar ela esfriar um pouco, não tem problema nenhum. Só que a areia, ela não é um bom condutor térmico, então ela demora para perder a caloria dela, né? Mas, se quiser usá-la quente, no momento pode. Só que tome o cuidado, certo? De ter sempre
alguém aqui, tá? Para isolar um pouquinho o calor. E tem que ser rápido, não pode deixar ela muito tempo aqui em cima, não. Vamos lá, Luizão. (488,5). Pega, tira ela para não queimar a balança. Se você quiser levar ao fogo mais uma vez para ver se vai perder mais massa, leve, certo? Só para ter uma consistência, mas não há necessidade, porque deu 3, 5 minutos, ela está fervendo aqui, que não tem calor, não tem mais água, né? Agora você vai para o cálculo. Mensuramos lá 488,5, né? Então, massa úmida, que era nossas 500 gramas, né? Menos a nossa massa seca, que nós determinamos 488,5, certo? Dividido pela massa seca, que é 488,5. Isso vezes 100. Fazendo os cálculos, deu uma umidade de 2,35%. Foi até uma umidade baixa, tá? Então, uma umidade de 2... Deixa eu mudar a cor aqui, que tá escuro, né? Deu uma umidade de 2,35%. Bem simples a prática, certo? Então, tá fazendo um traço lá na obra, verificou que dá uma umidade de 2,35%, joga esse valor no cálculo do traço, onde você tem que diminuir um pouquinho a porcentagem da água, certo? Então, lembrando que isso vai ter ênfase em materiais 2, não agora em materiais 1, ok? Então, prática feita. Agora vamos tentar fazer a mesma prática utilizando o frasco Chapman, né? A amostra é a mesma, então vamos tentar calcular e chegar nesse mesmo valor. Pode ser que dê uma diferencinha, tá? Porque a amostra da areia, o tempo que a gente passou para secar areia, às vezes o próprio ar tirou um pouquinho da umidade, então pode dar uma variaçãozinha, tá? De acordo com a umidade. Então, por isso que é interessante fazer 2 ou 3 práticas da mesma amostra, para ter uma certeza, né? Ter uma precisão melhor. Seguindo a ordem do roteiro de prática, vamos fazer primeiro usando o Speed e depois, por último, o Chapman, tá? Enquanto isso, aquela areia seca que a gente aqueceu na frigideira, vai esfriando, tá? A gente fazer um esquema legal para recordar uma prática passada. Então, ó, Speed é o seguinte, bem simples. É tipo uma panelinha de pressão, onde você vai fechar aqui hermeticamente, certo? Vai colocar uma quantidade aqui variável de acordo com o manual do fabricante do aparelho de Speed, tá? No caso dessa marca aqui, nós podemos usar aqui dentro 3 gramas, 6 gramas ou 12 gramas. Eu vou usar 12 gramas, que quanto maior a quantidade, melhor a minha precisão, tá? Então eu posso usar 3, 6 ou 12. Aqui, se der para você enxergar no manômetro, tem a graduaçãozinha que vai do 0 até o 22. A graduação vermelha, tá? Então, o 22 já está em umidade. Se eu usar 6 gramas, que é o padrão, 22 vai estar mensurando 22% mesmo, tá? 18%. Se eu usar somente 3 gramas, eu vou estar dobrando esse valor. Lá no manual está falando isso, tá? Se eu usar 3 gramas aqui na minha balança, o 22, na verdade, não vai ser 22%, vai ser 44% de umidade. Assim como, por exemplo, o 10 vai ser 20%. Como eu quero usar 12, porque a nossa amostra deu mais ou menos 2%, eu quero usar 12, né? Então, eu, em vez de multiplicar por 2, eu vou dividir por 2. Então, 22 vai dar no máximo 11, né? E o 10, 5. Então, vamos usar aquela mesma amostra. Pode dar uma diferencinha, tá? Normal, de acordo com as nossas práticas. Como eu estou fazendo uma de cada, pode dar uma diferença gritante entre elas. Então, o que a gente vai fazer? O equipamento ele já vem completinho. Ele já vem com a balancinha, tá?
balancinha de pêndulo de 0, 3, 6 e 12 gramas. Vou pegar a mesma areia que eu peguei na amostra, tá? E vou colocar 12 gramas aqui. Ó, já deu 3. Já passou um pouquinho de 6. Vou chegar lá no 12. Se tiver ligado o ventilador na sala, gente, vocês desligam, porque até de falar perto, ela não para de balançar. Ó, espera dar uma estabilizada, tá? 12 gramas. Você vai pegar essa amostra, colocar dentro do recipiente. Tem um pincelzinho aqui, tá? Para limpar as bordas do recipiente. Vai pegar a tampinha. Até o encaixe, tá? Ó, virou. Aperta ela. Para ela ficar numa situação hermeticamente fechada, certo? Aí aqui dentro, antes de fechar, você vai colocar uma ampola. Uma ampolinha de carbureto, certo? Aqui dentro. Junto com uma ou duas esferazinhas. Qual que é a função da esferazinha? Na hora que você chacoalhar, as esferas vão quebrar a ampola. O carbureto vai misturar com a umidade da água e vai gerar uma pressãozinha aqui. Aí você vai esperar estabilizar e vai fazer a leitura. Então vamos lá. Coloca a ampola, certo? Coloca as esferinhas. Você pode colocar as esferinhas primeiro antes de colocar a ampola, tá? Mas só tomar cuidado que elas não baterem na ampola. Vem aqui. Fechou. Fechou. Certo? Perceba que está no 0. E começa a chacoalhar. Bom, provavelmente ela já estourou. Percebam que aqui, ó, no manômetro, ele já alterou. Do 0 ele foi parar aqui no 6. Só que nós estamos usando 12 gramas, certo? Então tem que pegar aqui e dividir por 2. Então, na verdade, a umidade dessa amostra nossa está dando mais ou menos 3%, que é bem próximo do nosso cálculo anterior, que deu 2,35. Tá? Então aqui deu 3%. Não tem fórmula para fazer, é só fazer leitura. Se tivesse usado 6 gramas, aqui daria entre o 2 e o 3. Se tivesse usado 3 gramas, daria 1,5 mais ou menos. Tá? Então, bem simples. De todas as práticas que nós realizamos para calcular a umidade, essa é a mais rápida. Tanto que chama speed. Só que é a mais cara. Tá? Porque uma ampolinha dessa, hoje, é praticamente um preço de um cartucho de arma de fogo, certo? Então, hoje na faixa de R$1,50 cada ampolinha. Então, se comprar muita, às vezes é um pouco mais barato, né? Então, ele é um pouquinho mais caro, porque se cada hora você for fazer um testezinho, é R$1,50, 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 então ele é um pouco mais caro, só que ele é bem rápido, né? Realizamos mais em laboratório. Pessoal da obra mesmo, mas é no fogareiro mesmo, certo? É mais rápido para eles lá. Mas tá aqui o teste usando aparelho de speed. Bem simples. Agora, a hora que você for soltar, certo? É bom tá falando, solta devagar, ó. O gás fugir, certo? O manômetro zerou. Vai exalar um cheirozinho, tá? Um odor
característico do carbureto, tá? Não precisa ter medo. E depois efetua a limpeza. E cuidado, tá? Que tem caco de vidro lá dentro. Então, efetua a limpeza com o equipamento correto, certo? Para não ter acidente no laboratório. Então, prática bem simples, realizada. Agora vamos para a última prática, que é pelo frasco de Chapman. Bom, pessoal, finalizando essa prática, vem agora a prática usando o aparelho de Chapman. Se você recorda a prática que a gente fez para calcular a massa específica do agregado fino, tinha dado 2,4, 2,5. Se você não recorda, aproveita que você tem aquela areia guardada, que você secou ela na frigideira, tinha dado 480 em alguma coisa, pega mais um pouquinho de areia para arredondar 500, uma areirinha fina, para dar 500, e faz a prática novamente para verificar a massa específica da areia. Então vamos recordar como é que a gente fazia ela. Colocava 500 gramas de areia seca, o frasco de Chapman, marquinha 200, coloca a areia aqui dentro. Dá a mão aqui, Luiz. Vamos lá. Ó, funilzinho, né? Lembrando que essa não é a prática, a gente só vai recordar a massa específica da areia, no caso da areia que a gente está utilizando. Porque se você procurar no Google, nas tabelas lá, fala-se que é de 1,3 a 1,8, tem outro lugar que fala que é 2. Então, vamos trabalhar com a amostra que a gente tem. É mais fácil, né? Lembrando que essa areia está totalmente seca. Bom, a nossa leitura deu 389, certo? Aproximadamente 389. Nas aulas passadas a gente fez e deu o mesmo valor também, 389. Agora vamos para o cálculo. Recordando da aula passada, né, da nossa prática 3 ou 4, acho que foi 3, a massa específica do agregado miúdo usando o frasco Chapman, aqui é a nossa quantidade de areia, nossa massa de areia, né, que é 500 gramas, dividido pela medida L menos o 200. Nossa L lá deu 389. Então, 500 menos 389, né, sobre 200. Então, 500 dividido por 389 menos 200. Ficou, então, 500 dividido por 189. Deve dar 2,4 alguma coisa aí. 500 dividido por 2,64. Então, aproximadamente 2,64 gramas por centímetro cúbico. Certo? Essa é a massa específica da areia. Mas para que a gente está recordando isso? Porque a gente vai ter de utilizar ela na prática. Então agora nós vamos para a prática. Vamos pegar a amostra de areia, certo? Úmida, de 500 gramas e vamos partir para a prática. Vamos lá? Última parte da prática, certo? Que nós
efetuaremos ela usando o frasco Chapman. A mesma amostra de areia que numa prática, no ensaio deu 2,3, né? E no outro ensaio parece que deu 3% usando speed. Então, 2,5, 3 é mais ou menos a mesma linha. Então, provavelmente deve dar algo parecido, né? Nós já pegamos e descobrimos a massa específica desse tipo de areia, tá? Para ficar mais fácil ainda de a gente identificar o valor. Vamos colocar os mesmos 500 gramas aqui, da nossa amostra de areia úmida, né? A areia úmida ela é mais chata de trabalhar, certo? Porque ela fica meio que grudenta, tá? Então, na hora que for passar ela no frasco de Chapman, pode ser que ela entupa, tá? Então, a gente tem que usar um ferrinho para desentupir. Pronto, 500 gramas, certo? Agora é hora de introduzir ela aqui. Vamos lá, Luizão. Bom, tá com um pouquinho de espuma, né? Então a espuma dificulta um pouquinho a nossa aferência, né? Então vamos tentar fazer uma médiazinha dessa espuma aqui. Apesar da espuma não pegar quase nada, né, de volume, a gente joga sempre um pouquinho para cima. Então aqui, ó, tá dando 80, 90, tá dando 92, 392, certo? Com um pouquinho ficou preso aqui, mais a espuma, a gente pode tentar chegar no 393. Então, 393 nossa leitura. Determinação da umidade usando o frasco de Chapman, tá? Umidade em porcentagem é igual à leitura que foi feita lá, certo? Menos 200, menos 500 dividido pela massa específica do agregado, no caso da areia, certo? Dividido por 700 menos a leitura, tudo isso vezes 100. Vamos lá? Vamos substituir aqui nossa leitura. Vamos fazer o cálculo de cá. Umidade é igual a leitura, 393, menos 200, menos 500, dividido pela massa específica, que a gente chegou em 2,64, certo? Tudo isso dividido por 700, menos os 393. Vezes 100. Tá aí.
Se quiser fazer as contas aos poucos, sem problema. Se quiser jogar tudo na calculadora e dar igual, à vontade, tá? Vou fazer aqui aos poucos. Então vai ficar aqui, ó. Umidade igual. 393 tira 200, vai dar 193, certo? Menos 500 dividido por 2,64. R$189,39. 189,39. Arredonda para ponto 4. Sobre 700, tira 393. Sobra 307. Deixa eu conferir, né? 700 menos 393. Isso, 307. Vezes 100. Umidade. Subtrai. Em cima deu 3,6. Dividido por 307 vezes 100. Então vamos lá, 3,6 dividido por 307 vezes 100. Só conferindo aqui que deu uma diferencinha. 3,6 dividido por 307 vezes 100. Bom, a nossa umidade aqui deu 1,17%. Bom, foi até interessante dar esse valor. A gente pode falar um pouquinho sobre o que fez essa umidade desse valor. Lembrando que é a mesma amostra que nós estamos usando para todas as práticas. Numa deu 3, numa deu 2,3, né? E essa deu praticamente 1,17. O que pode estar acontecendo aqui? Que pode acontecer com a prática que você estiver fazendo lá no momento, né? Que dá uma discrepância entre um valor e outro. Então, aqui, uma das causas prováveis. A gente gastou muito tempo para fazer essas práticas. Então pode ser que o teor de umidade com calor evaporou um pouco. É uma das causas. Eu não estou dizendo que é isso, tá? Uma outra causa provável também. Quando nós calculamos esse valor aqui, ó, 2,64, a areia que nós utilizamos, ela estava seca, sim, só que ela não estava peneirada, né? Ela não foi peneirada, então tinha algumas pedrinhas maiores ou menores que dá uma diferença, tá? Então, é interessante que você trabalhe com a areia pura, peneirada, né? Para não dar essa diferença. Porque esse 2,64 foi o que nós achamos aqui no laboratório. Mas se você pegar as tabelas da areia, costuma-se dizer que isso varia de 1,3 até 1,8, tá? Para areia comum, né? Seca. Então, pode dar um valor diferente aqui. Não estou tentando justificar um erro meu, não. Lembrando que é laboratório, isso pode variar. Outra coisa que a gente pode também levar em consideração, foi feita quantas amostras de cada processo? Uma só. Então, isso tudo faz com que se aumente o erro. Então, quer dizer que a gente fizer 2 ou 3 vezes, pode ser que a gente consiga chegar numa média mais próxima entre elas, tá? Mas não deu uma diferença gritante. 1%, 2%, tá? 3% de uma mesma amostra, certo? Que ela não está totalmente homogênea, pode variar. Então, isso foi até legal de acontecer, tá?
A gente pode ir lá no laboratório, você pode fazer novamente ela, né? E verificar se deu esse mesmo valor. Como aqui a videoaula a gente está fazendo uma vez só, se a gente tivesse mais tempo, faríamos mais vezes, poderia estar alterando esse valor aqui ou alterando o valor das outras, tá? Mas está feita as práticas, o importante é executar elas. E deixar para o aluno um campo para ele falar sobre essa diferença. Para ele concluir essas diferenças, de onde que sai, tá? Então isso é importante ser trabalhado. Então, lembre de falar para o seu aluno, reforce para ele do relatório, filmar não é, tirar foto, tá? Se você não gosta de aparecer, dá um espaço para ele tirar foto lá do material dele, do que ele está fazendo, certo? Incentiva ele a documentar a prática dele, isso é importante para ele e para a gente. Um abraço e até a próxima. Muito bem, voltamos. Moçada, primeiro ponto. Existem várias maneiras de você determinar o teor de umidade. Teor de umidade que é importantíssimo para solo, tá? Quem não fez ainda vai fazer prática de solos comigo, vai ver isso. Importantíssimo para solo. Imagine você numa obra de compactação e você não tiver controle do teor de umidade. Como é que você vai compactar um trecho de uma rodovia, de uma rua, de uma avenida, se você não tiver controle de umidade? Então, ponto passivo. Primeiro ponto é esse, mostrar para vocês que existem várias maneiras de se fazer controle de solo e, por exemplo, a compactação. E para materiais de construção civil, né, eu dei o exemplo de compactação, que é o mais gritante, que um erro de umidade é capaz, assim, de provocar borrachudo em solo, é capaz de pegar uma obra de milhões de reais, um trecho de rodovia, e sair coisas que só quem mora no interior do Brasil sabe que pode sair coisas. Segundo ponto, testes rápidos, né? Esse do carbureto, quem não acompanhou, e Maurício, já vou te passar a palavra, quem não acompanhou, o Leandro estava nos contando aqui que há algum tempo, em oficinas mecânicas, usava-se um tanque com água e outro com carbureto para gerar gás. E é justamente o que vocês viram na prática do SPID, que é gás que foi gerado. Esse gás gerou uma pressão no manômetro. O manômetro tem uma equação matemática, né? Não é um manômetro. Nós conhecemos uma equação matemática que tanto, e eu não sei ela de cor, tá? É isso que eu estou querendo dizer. Tantos KGF só é possível com aquela quantidade, né? Com aqueles X miligramas de carbureto, com aquela quantidade, 1 kgf de pressão, 1 kgf por centímetro quadrado de pressão, um bar, né? Um bar de pressão gera referente na equação a tanto, uma funçãozinha, né? Seria referente a tantos por cento de umidade, tá? Ou então, em PSI, como queiram, unidade de pressão. Então, o manômetro mediu, em vez dele sair com pressão, ele já sai a graduação dele em umidade, tá? Vocês veem por isso que tem as quantidades. Isso que eu acho muito interessante. Em obras que você tem grande deslocamento, trabalhar com o SPID. O SPID é muito interessante. O Chapman, por sua vez, que quem estava acompanhando a discussão também, que foi uma pergunta que a Rosilene fez, assim, muito oportunamente, ela queria saber de onde vinham os valores da fórmula, porque essa conversa de Rosilene, de pegar a fórmula e é assim, acabou, também eu odeio isso. Vocês vão ver que minhas aulas daqui para frente, as aulas que sou eu que gravo, as aulas de matérias mais projeto de geometria de estradas, concreto armado, teoria das estruturas, aulas mais de cálculo, vocês vão ver que eu não falo para vocês engolir fórmula, não. Eu vou provando da onde sai cada um dos valores. E aí, esses valores são valores correspondentes à leitura, massa específica, né? Leitura, massa específica e leitura da graduação. Diferença de ml cheio com ml areia mais água, tá? Muito bem.
Desculpe, quem era que levantou a mão e abaixou a mão? Maurício. Maurício, fique à vontade. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Tá me ouvindo? Sim, te ouço. É só porque a ocasião é oportuna para me dar um depoimento. Essa semana eu tive visitando um cliente no norte de Minas, uma concreteira que, por conta desse detalhe de não fazer a unidade, o operador ele estimou o valor, foram feitos pilares, foram feitos cintamentos de um prédio e todos vão requerer reforço estrutural. A condição toda foi lá que acusaram que o cimento teria um problema e eu puxei a estatística da usina, toda a umidade estava incorreta. Ele abria a janelinha, olhava lá, está com tanto. Aí usou até a expressão, hoje, olhalmente está com tanto, né? Aí o FTK... Ô Maurício, essa nós não temos no laboratório, não. Abrir a janela, olhar e determinar. Essa eu não conheço no laboratório. Aí tem a expressão, olhalmente está com tanto, né? Olhalmente, Essa prática nós não vamos fazer, não. Aí eles tinham pilares lá de 30 MPa, o melhor deles deu 22. Ou seja, né, uma frigideira, um fogãozinho, custa lá 20, 30 reais, você tem prejuízo lá arriscando até a empresa ser fechada, porque não tem condição de arcar com um custo elevado desse aí para recuperar uma estrutura, né? 30 dividido por 1,4 dá 21,5. O que eu estou querendo dizer, para completar o que o Maurício falou? Aí algo que aí é do meu mestrado, muitos anos, né, tive projeto estrutural. Quando você faz o cálculo para a resistência do concreto, quando você vai lá na prancha e pede 30 MPa, na verdade, você não calculou para 30, porque eu tenho coeficiente de segurança, que é que o Maurício está acabando de falar. Não deveria ser assim numa usina, tá? O coeficiente de segurança ele tem a ver com um erro não proposital, óbvio, e tem a ver com o concreto que é rodado na obra, que você não tem controle como uma usina deveria ter. E eu acho que a grande maioria tem. O Maurício é porque ele tem muitos anos de experiência, eu lembro da aula passada, ele contar que ele trabalha com isso. Então, portanto, o Maurício ele tem mais exemplos para falar do que eu, ele tem muito mais exemplos que nós, né? Mas, por exemplo, o melhor dos pilares que o Maurício acabou de falar deu 22 MPa. O coeficiente de segurança do concreto é 1,4. Você chama minoração. Você pega a resistência de cálculo que você vai mandar no projeto e minora ele para calcular. É o FCD. Você manda no projeto o FCK, 30 MPa, mas você entra nas suas contas com o FCD, a resistência dividida por 1,4, que está dando 21,42. Ou seja, o melhor resultado atingiu o mínimo do cálculo. Então, todos os outros estão fora do que o calculista vislumbrou. Por mais que existam outros coeficientes de segurança, por exemplo, coeficiente de segurança de 1,4, aí de majoração, aplicado sobre a carga acidental, que é a carga de utilização, né? São as pessoas que estão utilizando as lajes do edifício, ou os carros. Por mais que tenha esse coeficiente, e por mais que a carga acidental, que é probabilística, por norma, seja um pouco exagerada, por mais que você vá acumulando coeficientes de segurança, que é o que explica essas casas estar em pé, casas aí de 1, 2 pavimentos feitas, né? Pela metafísica, não pela física, é isso que explica, são tantos coeficientes de segurança, mas mesmo assim, a gente está envolvendo algo que não dá para prever. Então, você tem que fechar no cálculo estrutural, porque um erro num prédio desse não é um erro num prédio, gente. Pode ser uma fatalidade sem tamanho, né? Sem tamanho. Ainda bem, Maurício, tirando o fato de abrir a janela e determinar a umidade, ainda bem que pegou, ainda bem que observaram, ainda bem que a empresa de vocês foi contratada para observar esse tipo de coisa. Porque é difícil, porque, assim, as boas práticas são sempre pregadas, mas não são aceitas, né? Você tem uma situação de mercado que a gente trabalha no mercado muito cultural, infelizmente, né? Você tem a questão do bom senso, mas a maioria das pessoas, eu sempre fiz assim, né? Sempre fiz assim. Mas no caso da concreteira, um speed, né? Um speed, ai, né?
O cara não tem que fazer conta, tá tudo no Excel dele, num programinha, é só ele jogar a umidade, ele vai lá, colhe o speed, dá para fazer um Básico do speed básico, desse né? 3 vezes por dia. O básico do básico, né? Você falou do fogareiro, tá com pressa, a demanda de concreto é muito grande, vai no speed, né? É brincadeira, meu. Como dizia o Faustão, é brincadeira. Triste isso. Bom, pessoal, vamos, por conta de tamanho, né, de tamanho de arquivo, nós vamos fazer o seguinte, eu vou convidar vocês a gente migrar para o próximo link, a gente migrar para o link da próxima aula, sendo que, repito, para quem chegou depois, teve alguns colegas até que me falaram que chegou depois, sejam bem-vindos mais uma vez, eu escrevi no chat, mas agora estou oralizando. A chamada é feita pelo relatório gerado pelo Meet quando eu coloquei para gravar. Então, eu tenho de nada, César. Eu tenho o tempo de permanência de vocês, quem estava aqui. A única coisa que eu pedi para vocês observarem é quem entrou com uma conta diferente da conta pessoal, na hora que, por exemplo, suponhamos que, vou usar o exemplo do Maurício, que acabou de falar comigo, suponhamos que o Maurício não seja o Maurício, ele seja o Cleverton, que entrou na conta do irmão dele, que chama Maurício. No momento que eu for baixar a lista, vai estar lá, Maurício Andrade, participou da aula inteira, mas não vai ter Maurício na chamada, e eu não vou saber quem atribuir, tá? É isso que eu estou falando. Bora para o próximo link, vou encerrar a gravação aqui. Está aberta as portas lá, aguardo vocês no próximo link. Tchau, obrigado.